quero compartilhar com você algo que está no meu coração durante algumas semanas. E lendo e ouvindo e pesquisando, comecei a entender como fazer para vencer o espírito de Jezabel que está atuando no mundo inteiro nesses últimos dias. Não espero dissecar totalmente este assunto, pois é muito profundo e também controverso. Está entre o espírito e a carne, entre o bem e o mal. Então, é de suma importância que tenhamos paciência para entendermos com detalhe que espírito é esse, por que opera, que tipo de espírito é. Então, vencendo o espírito de Jezabel é uma forma de entender claramente o que a Bíblia nos ensina. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Salmo 60, versículo de número 12. Embora seja verdade que os únicos exemplos bíblicos, claro, sejam de mulheres, creio que homens como Absalão, Coré, Balaão, agiram sob o controle deste mesmo espírito. É só lermos na Bíblia e focarmos com calma que vamos entender como esse espírito, chamado Espírito de Jezabel, atua na vida das pessoas. Por exemplo, na história bíblica, no que a Bíblia nos ensina, nos diz ali, era uma época de apostasia. A nação que Deus chamara para ser sua tinha se voltado contra ele. Trocaram a adoração a Deus pelos ídolos de um povo que no passado tinham vencido em seu nome. O rei que governava sobre Israel chamava-se Acabe, nome que se tornou sinônimo de perversidade. Ele era filho de um homem que chegara ao trono por meio do assassinato. Mais de 450 profetas de Baal e 400 profetisas de Astarote serviam ao desejo depravado e carnais de Jezabel. Contra esta apostasia, Deus levantou o profeta Elias, o qual desafiou Acabe e destruiu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Em contrapartida, Satanás levantou seu instrumento para silenciar a voz profética de Deus. Geralmente o espírito de Jezabel atua para silenciar a voz profética de Deus no momento, na atualidade. E você vai entender como é que essa voz maligna tenta silenciar a voz profética. Simplesmente pela imitação ou simplesmente desfazendo da voz profética de Deus para instaurar, para incluir e inserir a voz profética mentirosa. Então vamos analisar com calma, porque nós vemos que foi tentado ali com Elias, Jezabel tentou agora, Satanás tentou através de Jezabel e através de Acabe, não é? Silenciar essa voz profética de Deus. Seu instrumento foi a esposa de Acabe, Jezabel. O instrumento para silenciar a voz profética de Elias, o instrumento foi justamente a esposa de Acabe, Jezabel. Por isso que vamos falar do espírito de Jezabel. Embora a expressão espírito de Jezabel seja empregada em alguns círculos evangélicos, carismáticos, pentecostais, não é? Poucas pessoas entendem o fato como essa força demoníaca opera. O espírito de Jezabel é um poder maligno das regiões celestiais de influência mundial. Atua em todo o mundo. Não é simplesmente um demônio que se aposta de um indivíduo. É um poder demoníaco das regiões celestes que transcende as fronteiras geográficas específicas e pode afetar nações inteiras. Em toda a região onde penetra, ele se une aos principados que governam aquele território e opera em conjunto com eles. Isto é, espíritos malignos que, em unidade com homens maus e perversos, que tem um espírito maligno também neles em si, por não ter o Espírito de Deus, faz uma união para lutar contra a verdade e contra os propósitos de Deus. O espírito de Jezabel
opera em conjunto com os principados e potestades que atormentam as pessoas, conforme Efésios capítulo 6, versículo número 12. Esses poderes demoníacos incluem espírito de religiosidade, manipulação, controle, cobiça, perversão e ocultismo. Então você observa a quantidade de espírito que estão atuando para que a obra de Deus, para que o projeto de Deus não se realize em sua vida e nem a obra que você está realizando para Deus. O espírito da religiosidade, que muitas vezes macula e perturba o Espírito de Deus nas nossas vidas para fazermos a obra de Deus. Existem manipulações, controle de situações, cobiça, perversão e ocultismo. Se você olhar em muitas chamadas igrejas e em muitos chamados ministérios, você vai encontrar essa religiosidade, a manipulação, o controle, o domínio, cobiça, perversão, ocultismo e tantas outras coisas mais que provém e é proveniente do espírito de Jezabel. Muitas vezes, eles se associam ao espírito de Jezabel para construir fortaleza na mente das pessoas. Muitas vezes encontramos pessoas que não conseguem raciocinar, que não conseguem pensar, que não conseguem fazer a vontade de Deus, porque tem uma fortaleza em sua mente. E somente levando cativo esses pensamentos é que conseguimos que essas pessoas fiquem libertas e que as pessoas se libertem dessa escravidão mental. Embora a ilustração bíblica para Jezabel seja voltada para o sexo feminino, este poder demoníaco não infecta apenas mulheres. Homens também operam sobre a influência desse espírito. Quando isso ocorre, eles ficam enfurecidos e maculados pela presença maligna. Não são poucos os exemplos que eu poderia citar aqui, de pessoas boas que de repente se tornaram perversas, de pessoas que eram amigas tornaram-se inimigas, pessoas que ajudavam e agora lutam contra, pessoas que eram a favor agora são do contra. Tudo isso por causa de um sentimento maligno e o espírito de Jezabel, que vamos falando no decorrer desta palestra que temos com os queridos irmãos e amigos. No entanto, para os homens é difícil operar esse espírito durante muito tempo, sob a influência desse espírito, porque ele precisa de um espírito de Acabe para sobreviver. Então, geralmente, os homens têm mais estas dificuldades de ser dominado pelo espírito de Jezabel, porque é um espírito que atua mais do lado feminino. Como assim? Que ele precisa de um Acabe. Então, são pessoas que precisam de alguém que ele manipule. Então, por isso que geralmente os homens têm mais dificuldade para se deixar dominar por esses manipuladores. Geralmente as mulheres conseguem manipular mais. Por isso o espírito de Jezabel geralmente opera por meio de mulheres que usam a sedução para alcançar os seus objetivos. E o espírito de Jezabel, ele começa a funcionar quando alianças são feitas, não é? Quando alianças profanas começam a ser construídas. Por exemplo, o que acabei de descrever chama-se aliança profana. Um relacionamento que permite que você alcance seus objetivos, apesar de estar consciente de que deliberadamente continua a pecar ou em pecado. Além do mais, na Bíblia fica muito claro que Deus não aprova que tais pessoas ocupem posição de liderança quando eles estão totalmente em pecado. Então, por isso que devemos ter muito e bastante cuidado com isso, porque também daí nasce lealdades divididas. É uma outra coisa complexa que nós entendemos e vemos no meio das igrejas, dos ministérios, lealdades divididas. Preste bem atenção. Uma situação similar ocorreu com Omri, o sexto rei de Israel. Queria assegurar e ampliar seu reino. Ele forjou uma aliança profana por meio do casamento de seu filho Acabe com uma jovem estrangeira chamada Jezabel. Essa aliança
criou um vínculo político entre Israel e Tiro. O casamento destinava-se a selar um tratado de paz entre as duas potências. No entanto, tal aliança provou e provou ser uma concessão que custou muito caro. Cerimonialmente, foi exigido que Israel seguisse os protocolos religiosos e políticos da nova esposa de Acabe. Veja como as coisas vão se desenrolando. Às vezes, na vida da igreja e de obreiros e de irmãos, criam-se alianças, que um começa a respeitar o certo limite do outro. Limites esses que não são limites de Deus, mas limites humanos, a religiosidade. Eu não gosto disso, eu não aceito aquilo, não dá para entender assim, antigamente não fazia assim, agora você tem que fazer isso. E começa a criar uma situação que às vezes termina fazendo uma aliança entre 2, 3, 4 e mais pessoas. E começa uma guerra dentro de uma família, dentro de uma igreja, dentro de uma empresa, porque o espírito de Jezabel entronizou-se no meio das alianças. Não é? Então, Israel tinha que cumprir certos ritos, não é? da esposa de Acabe. Isso significou o naufrágio de toda a nação de Israel na idolatria. Portanto, por meio do seu plano de ampliar seu reino, Oni, na verdade, colocou Israel no caminho perigoso. Será que você, meu amigo que me escuta, não está colocando a sua família em um caminho perigoso? Será você, obreiro, não está colocando a sua igreja em um caminho perigoso? Será que vocês não estão sendo envolvidos pelo espírito de Jezabel? É bom pensar, é bom analisar, não é? A sua necessidade de construir uma nação de Ori, construir uma nação gloriosa, cegou para as consequências da quebra da lei. Ao concordar em aceitar uma rainha estrangeira, Acabe conscientemente violou os mandamentos de Deus. Ao que parece, ele justificou a ação em sua própria mente, mas o Senhor o condenou como tendo se vendido para fazer o que era mal. 1 Reis 21, 25. Você vai ler isso aí. Agora preste atenção. O nome Jezabel é de origem fenícia e significa descasada. Embora ela fosse casada, sua insubmissão e infidelidade conjugal mostrava que, para ela, o casamento não significava nada. Embora o matrimônio seja um símbolo de respeito mútuo e submissão, Jezabel não se submetia a ninguém. Pelo contrário, exigia que todos se submetessem a ela. Será que isso não nos faz lembrar alguma coisa? De algumas pessoas que exigem submissão de todo mundo, mas ele não se submete a ninguém? Ou ela exige submissão de todos, quer que todos estejam aos seus pés, enquanto ela não se submete a ninguém? Olha, o casamento de Jezabel era meramente uma aliança política, que lhe permitiu ser não somente uma rainha, mas, em essência, um rei atuante. O rei Acabe estava no trono, mas quem entronizava toda a derrocada desgraça dentro do império, dentro do reino, era a rainha Jezabel. Jezabel tinha as respostas para todos os problemas do rei. Ela sempre tinha uma solução, ainda que mesmo assim viesse do inferno. Jezabel poderíamos chamar a diva mortal. Jezabel aprendeu a arte do engano com seu pai, Et-Baal, cujo nome significa semelhante a Baal. Ele chegou ao trono por meio do complô e do assassinato. Assim, a tendência de Jezabel para o assassinato tinha raízes genealógicas. Tirar a vida de alguém para alcançar seus objetivos era algo comum para ela. Jezabel aparece pela primeira vez durante o reinado de Acabe, rei de Israel, em 869 a 850 a.C. 1 Reis 16, 31. Acabe não foi o único a sucumbir diante das perversidades de Jezabel.
Seus filhos também foram profundamente influenciados por ela. Acasias, seu filho, cometeu os mesmos pecados que ele. 1 Reis 22:51. Outro filho, Jorão, foi morto por Jeú, rei de Israel, como punição por todas as coisas que os seus pais tinham feito aos profetas de Deus. 2 Reis, capítulo 9, versículo 24. A filha de Acabe e Jezabel, Atalia, tornou-se rainha de Judá. Assim como sua mãe, ela procurou um marido fraco, a fim de poder continuar com suas práticas malignas. Como resultado, Acasias, seu filho, que tinha o mesmo nome que seu irmão e que, por ter sido fruto de incesto, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mãe e filho, bem como os outros 70 filhos de Acabe e suas famílias, foram mortos pelas mãos de Jeú. Entretanto, Jeú cumpriu bravamente a tarefa que recebeu do Senhor: erradicar a casa de Acabe. 2 Reis, capítulo 9, versículo 7. Nesses dias, Deus está chamando os pastores do mundo todo. Como eles responderão? Como Jeú ou como Acabe? Eu prefiro responder como Jeú. Eu prefiro ouvir a voz de Deus. Eu prefiro e escolho não dar a voz a nenhum espírito que tenha os princípios de Jezabel, nem de Acabe. Porque Acabe era manipulado. Acabe se deixava manipular para tirar proveito da situação. Nós precisamos ter paz, mas paz segundo o preço correto e certo. Paz a qualquer preço. Devemos pensar nisso. O espírito de Acabe simboliza a abdicação da autoridade, ou pelo menos a autoridade passiva. Ele se apresenta como uma mentalidade que evita os confrontos e não assume os erros. O espírito de Acabe adora a posição que ocupa e teme o confronto. Alguém com esse espírito prefere promover a paz a qualquer custo, mesmo que seja forçado a formar alianças profanas. A paz tem um preço, mas não a qualquer preço, porque muitas vezes, se você faz paz ou aliança com alguém que tem um outro espírito, você pode entrar em rota de colisão. Então tenha bastante cuidado para não se perder em busca da paz. Um indivíduo sobre a influência do espírito de Acabe fará muitas vezes concessões em vez de alianças. Dessa forma, se prostituindo em vez de santificar o relacionamento. Como você pode fazer concessões a alguém que deseja destruí-lo? O espírito de Acabe sempre está disposto a sacrificar o futuro a fim de obter a vitória no presente. Muitas vezes, o futuro não é alcançado porque o presente foi destruído com a aliança do passado. Então tenhamos cuidado para não fazermos determinadas alianças que poderão estragar o nosso futuro, poderão estragar aquilo que Deus prometeu para você. Uma outra coisa muito séria para vencermos o espírito de Jezabel é tolerar o inimigo. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Fruto da tolerância. Ninguém ouve, pois como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. 1 Reis 21. Precisamos, sim, batalhas vitoriosas e entender o que Deus tem preparado para que nós possamos nos tornar estes vencedores. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ungite rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu Senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas,
e o sangue de todos os meus servos do Senhor. 2 Reis 9, 6 e 7. Então, Deus está dando uma ordem. Nós temos que erradicar o espírito de Jezabel e não deixar esse espírito acabiano predominar e a obra de Deus retardar como retardando está, porque o espírito de Jezabel está tomando e ocupando espaço que nunca deveria ter ocupado, mas porque alguém está fazendo alianças e concessões. Cuidado! O apóstolo João alertou a igreja de Tiatira, uma cidade da Ásia Menor, em relação a uma pessoa que tinha abraçado o espírito de Jezabel. Escuta o que a Bíblia diz, a palavra de Deus. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou o Senhor, aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaço, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20 e 28. Imagine como os membros daquela igreja se sentiram quando leram: tenho contra ti. Deus lhe deu uma escolha: remover a Jezabel impenitente ou sofrer o juízo divino. Poucos decretos divinos, ou nenhum, são mais ameaçadores do que este. Cair sob o julgamento de Deus é algo a se temer. Quando Deus resiste a uma pessoa, nada que ela faz prospera. Quando o indivíduo sai da cobertura da proteção divina, fica vulnerável diante dos principados e potestades. Há muita gente sofrendo. Há muita gente que estão perecendo, porque eles saíram debaixo da proteção de Deus e meteram-se debaixo dos principados e potestades. Tem nome de que está vivo, mas está morto. Tem nome de crente, mas não é filho de Deus. Anda com Bíblia, mas não pratica o que a Bíblia diz. Eles não gostam de ouvir os ensinamentos. São pessoas que estão andando de evento em evento, mas a palavra de Deus já não encontra mais lugar em seus corações. Precisamos urgentemente entender e compreender e fazer. Fazendo os verdadeiros servos se desviar é justamente o que o espírito de Jezabel faz. Ao contrário do verdadeiro cristianismo, que fazem com que os verdadeiros crentes, verdadeiros filhos de Deus, cresçam na graça e no conhecimento. Mas o espírito de Jezabel, ela faz com que os verdadeiros servos de Deus se desviem. Jesus advertiu a igreja de Tiatira sobre este espírito. Jezabel busca destruir e silenciar os profetas de Deus, porque ao fazer isso, ela destrói o testemunho de Jesus, o qual é o espírito da profecia. Apocalipse 19:10. Declarando-se profetiza. Jezabel estava ensinando mentiras e fazendo os servos de Deus se desviarem.
Todos nós sabemos que a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mateus 12:34. Outra forma de identificar o espírito de Jezabel é estar de vigia, é estar atento, não é? Porque o verdadeiro vigia é pelo fruto do seu espírito que a gente conhece. A Bíblia declara claramente, ela define qual é o fruto do espírito. Preste atenção. O fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, escreveu Paulo aos Gálatas no capítulo 5. Temos de buscar, identificar e conhecer aqueles que trabalham entre nós. Não podemos conhecê-los apenas de forma superficial, mas profundamente no que creem, o que ouvem e o que dizem quando oram. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e seus fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O verdadeiro vigia é submisso às autoridades, enquanto aqueles que operam sob o domínio do espírito de Jezabel usurpam uma autoridade. Num cenário ideal, o verdadeiro cristão é submisso ao Espírito Santo, tem a mesma atitude que Davi manteve enquanto serviu a Saul, de consideração e respeito pela autoridade do escolhido por Deus. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. 1 Samuel 26:11. Finalmente, a diferença mais óbvia entre o verdadeiro intercessor e o indivíduo que opera no espírito de Jezabel é a motivação ou a força impulsora por trás de suas ações. O verdadeiro intercessor é motivado pelo amor em tudo o que faz. Ao escrever seu tratado sobre amor, o apóstolo Paulo ofereceu à igreja de Corinto o seguinte esboço, mediante o qual se pode discernir os verdadeiros e os falsos obreiros do Evangelho. Atenção! O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cântico do amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 4 ao 7, a gente encontra essa descrição fabulosa. São as características de quem não tem e nunca tiveram o espírito de Jezabel. Quem tem o espírito de Jezabel não tem nenhuma dessas qualidades, ou tem algumas e esconde as demais. Vejamos a seguir a forma de atuação, conquistando o profeta. Em seu propósito de controlar o ministério profético da igreja, ele também tenta perverter os jovens, as vozes proféticas, os potenciais profetas de Deus, impedindo-os de desenvolver o dom. O espírito de Jezabel busca seduzi-las para uma suposta estrada espiritual, que na verdade é um beco sem saída, de modo que jamais cumpram o chamado de Deus. Então o espírito de Jezabel luta na mente das pessoas para que eles não obedeçam, para que eles não façam, para que eles não aceitem o chamado de Deus. E quando aceitam o chamado, não os cumpra, não põe em prática o que Deus entregou em suas mãos para assim fazê-lo. O espírito de Jezabel
promove muitas divisões para destruir tudo que Deus tem feito e quer fazer. O primeiro movimento do espírito de Jezabel, muitas vezes, é assumir o controle por meio da remoção da autoridade profética. Se ele conseguir se estabelecer entre o povo, os pastores, os líderes proféticos, então começa a subverter a profecia. Uma das armas que emprega é desacreditar a autoridade profética por meio de argumentações, opiniões contrárias e fatos torcidos para que as pessoas percam a simplicidade, a sincronia das coisas de Deus. O espírito de Jezabel terá revelações que parecerão espirituais, mesmo para os mais experientes. A falsificação usa de engano para conquistar por meio da união. O espírito de Jezabel parece que faz união, mas ela faz uma destruição da separação. Para seduzir e depois conquistar o líder profético, o espírito de Jezabel busca conquistar sua simpatia. O indivíduo tentará se unir ao profeta na esfera espiritual dizendo: sou parecido com você, parece que sei o que você está pensando ou sentindo. Nossos espíritos estão interligados. No entanto, essas palavras se tornam uma armadilha que prendem a mente, a vontade e as emoções do profeta. Vínculos que podem, em geral, podemos descobrir como pessoas piedosas podem criar um relacionamento de ligação de alma com pessoas que têm o espírito de Jezabel. Tudo começa na esfera da alma. Homens e mulheres descobrem que uma necessidade emocional pode ser suprida por esta pessoa. Então ele se deixa levar. Mas a Bíblia diz que somos tentados ao pecado quando impelidos pelos nossos próprios desejos e quando permitimos que sejamos atraídos. Tiago 1,14. Então, uma pessoa que anda corretamente diante de Deus fica criando uma associação com o espírito de Jezabel, ou com pessoas que têm esse espírito que está atuando. Em pouco tempo, se ele não mudar e não se afastar, essa pessoa terá os mesmos defeitos que Jezabel. Por quê? O espírito de Jezabel, ela tenta controlar a autoridade pastoral. E diz a palavra: seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, num instante, a segue como boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a própria vida. Provérbios 7, 21 a 23 é uma das maiores lições para que nós possamos nos livrar do espírito de Jezabel. A esfera profética não é o único alvo do espírito de Jezabel. Ao visar o pastor e a liderança da igreja local, ele procurará os pontos mais fracos a fim de se infiltrar e conquistar a simpatia de todos, usando as formas mais sutis. Para um pastor, será inacreditável que uma pessoa, entre aspas, espiritualmente madura, fecha aspas, não tenha a motivação mais elevada. O engano está aos olhos. Devemos abrir bem os olhos para não cair nesse engano de Jezabel. Olha, uma outra coisa, a unção atrai, a dança da sedução. A unção atrai. Mas cuidado com a dança da sedução. O espírito demoníaco que inspirou Herodias a ordenar o assassinato de João Batista, Mateus 14, era o espírito de Jezabel. O espírito de Elias, que repousava sobre João Batista, mais uma vez o ameaçava e desafiava. Herodes, que tinha o espírito de Acabe, era incapaz de dizer não às exigências da amante. Ao satisfazer suas exigências, ele recebia o que queria,
favores sexuais. Ela também recebeu o que queria, a morte do profeta que ameaçava a sua ascensão, a posição ainda mais elevada de poder e de autoridade. Que situação, não é? Se você olhar para a história de João Batista e Herodias, você vai ver o espírito de Jezabel atuando e dançando para destruir o profeta de Deus, um completando o outro nos seus desejos, nas suas emoções. Um outro detalhe perigoso é a bajulação. A bajulação tem todas as características do espírito de Jezabel. A bajulação é o instrumento primário usado pelo espírito de Jezabel. É a ferramenta usada para abrir a porta do acesso às posições de liderança na igreja. Embora o elogio sincero que edifica a vida de outros seja algo bom dentro do corpo de Cristo, a bajulação é diferente em sua motivação. Ela busca obter a aprovação e reconhecimento daqueles que estão em posição de autoridade. Portanto, esse espírito só dá a fim de receber, roubando autoridade e favor que deveria ser legitimamente oferecido a outrem. Uma pessoa que tem um forte dom profético possui automaticamente o mesmo nível de caráter moral. Eu não posso crer em uma pessoa que tem dons proféticos com um caráter destruído, que não tenha caráter. Para ser autêntico, tem que viver a sua autenticidade. É como vi de um determinado pastor que me contou que uma irmã estava ouvindo um outro pregador naquela igreja e ela de repente olhou para aquele pastor que estava ao seu lado e disse: que pena, pastor, não posso ouvir a voz deste pregador, porque a sua vida fala mais alto do que as suas palavras. Que perigo, não é? O espírito de Jezabel atuando na vida daquele pregador que não tinha nada de pregador, apenas de um grande e eloquente homem que sabia manusear alguns textos da palavra de Deus. Um outro grande perigo que todos nós devemos ter bastante cuidado como líderes é justamente o que Jezabel sabe fazer com perfeição, jogando uns contra os outros. Isso é um fato. Associação estratégica. Jezabel usa de estratégia de uma forma impecável. O espírito de Jezabel estrategicamente se associa com outros membros do corpo que se movem na esfera espiritual. Geralmente faz isso com o propósito de enganá-los. Eles reconhecem que as pessoas espirituais são olhadas com admiração. Atos 16:16. Fingindo ser uma intercessora, ela tentava conseguir uma base espiritual na cidade. Discernindo seus motivos, Paulo acabou libertando a jovem do espírito de adivinhação. Por meio da associação estratégica, o plano demoníaco era conseguir uma base mais sólida de influência na região. Então nós vemos pessoas usando a Bíblia, dizendo que entende que tem revelação de Deus, que Deus está falando com ele, que Deus está falando, e na realidade não é assim. É um espírito maligno mesmo que está tomando conta destas pessoas. Uma outra coisa que a gente observa do espírito de Jezabel é o desmantelando um muro de oração, destruindo a proteção de oração. Um dos objetivos do espírito de Jezabel é se infiltrar em vários grupos de intercessão. O indivíduo dominado por esse espírito tentará controlar o conteúdo e a direção da oração. Depois que o indivíduo assume a direção, é só uma questão de tempo até que se torne um líder do grupo. E aí, acabou a oração. São pessoas que recebem uma posição, eles lutam por aquela posição ou aquele cargo, mas o intuito dele não é de fazer aquilo crescer e melhorar, é destruir, para pôr a culpa no antecessor, dizer que o antecessor não soube fazer, era relaxado ou inapto, mas ele era bom, mas ele não está conseguindo fazer porque encontrou uma base totalmente
deformada. Estes líderes culpam os outros pela destruição que eles fazem. Eles não assumem a destruição. O espírito de Jezabel é assim. Por isso devemos ter muito cuidado também com os falsos sonhos e visões que muitas vezes procedem diretamente da mente de Jezabel. Quando te falar suavemente, não te fieis nele, porque 7 abominação há no seu coração. Provérbios 26, versículo 25. A Escritura oferece uma excelente perspectiva da visão de Deus sobre esta questão. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse, eis que eu sou contra os que dizem tais coisas, profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras se leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 30 a 32. Cuidado com estes profetas, carregando falsas cargas. É impressionante como eles querem mostrar que estão carregando uma carga excelente, quando na realidade eles estão carregando falsas cargas. Esses indivíduos carregam falsas cargas do Senhor, desejando parecer espirituais. Podem até acreditar que estão falando palavras provenientes de Deus, incapazes de reconhecer o engano sobre o qual estão operando. Uma vez que essa pessoa consegue acesso ao pastor, não é raro começar a bombardeá-lo com uma torrente de revelações que supostamente recebeu do Senhor. Cada situação será sutilmente manipulada a fim de lançar uma luz favorável sobre o indivíduo com o espírito de Jezabel, colocando numa posição de proeminência maior do que o próprio Deus. À medida que as raízes desse espírito vão se aprofundando, cada vez mais no interior do indivíduo, os frutos da justiça, da redenção, finalmente desaparecem. São pessoas perigosas, que estão, na realidade, destruindo, tentando destruir tudo o que Deus tem feito. O espírito de Jezabel atua de uma forma que fica criando dependência espiritual em outros, parecendo mais espiritual, falsa humildade. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Provérbios 11, versículo 3. Chantagem emocional. O espírito de Jezabel é campeão, é perito em fazer chantagem emocional. Ao se afastar ou ameaçar fazer isso, o espírito de Jezabel, em geral, busca desacreditar o pastor e afirma que ele não é mais tão espiritual quanto costumava ser. O espírito também pode alegar que se preocupa apenas com o bem-estar da congregação, quando na realidade ela quer a destruição. Reuniões privativas de oração, buscando outros a quem ensinar. Eles ficam fazendo pequenos grupos, separando uns dos outros para ter maior facilidade em manipular os mais fracos, distorcendo passagens bíblicas e reformulando doutrina. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. 2 Pedro 2:1. Não somente ensinam, mas ainda seduz os meus servos. Apocalipse 2:20. Experiências dramatizadas, vida familiar desordenada. A Bíblia diz que antes de exercermos qualquer tipo de liderança, faz-se necessário que a nossa família
esteja em ordem, nossos filhos em sujeição e disciplina, e que tenhamos comunhão com o nosso cônjuge. 1 Timóteo 3 e 4. Então a Bíblia ela é bem clara e nos mostra esse caminho que devemos andar segundo o preceito divino de Deus.